seja sobre ti. Meu irmão, minha irmã, que alegria e, como sempre, um grande privilégio estarmos juntos, compartilhando mais uma porção das Escrituras Sagradas, mais um pouquinho do aprendizado da Torá, este tesouro que nós temos recebido da parte do nosso Criador, que é a bússola, que é a direção, que é o norte para as nossas vidas enquanto caminhamos nesta terra. E agradecemos mais uma vez a todos que têm interagido e participado conosco, e já adiantamos o tema que encontra-se no livro de Romanos, carta de Shaul aos israelitas em Roma, e o tema de hoje diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É o tema de hoje. Vamos juntos, vamos lá direto então conferir mais uma reflexão aqui do Palavra Viva. Obrigado por sua presença mais uma vez. Vamos juntos lá então. Para dar início à nossa devocional de hoje, para começarmos a nossa reflexão, vale lembrar que todos nós já nascemos, não é mesmo, irmãos, em um mundo cujo sistema é ditado pelos costumes pagãos, ou seja, desde o nosso nascimento já vivemos em um mundo contaminado e por isso precisamos ser resgatados por Yahushua, o Mashiach, o Messias, o Salvador, e quando nos submetemos a Ele por emuná, ou seja, por fé, começa então o nosso caminho de desaprender, chamemos aqui, não é? A maneira com a qual os homens, através de todo o sistema religioso, nos ensinou como que se fosse a maneira correta de servir e de adorar ao Criador. Já convidamos a você abrir então conosco na carta de Shaul, carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Enquanto você abre sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 10, 11, nós lembramos que se alguém algum dia ensinou a você que nós não devemos guardar a Torá, ou seja, como é conhecido aí o Antigo Testamento, não creia nisso. Antes, observe as próprias palavras do emissário Shaul, o qual diz assim: tudo isso lhes acontecia como exemplo e foi escrito para aviso, em algumas versões, admoestação nossa, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, tudo isso que foi escrito, referindo-se à Torá, não é, irmãos? Aos profetas, aos 5 livros de Moshe, e nós vemos aqui Paulo fazendo esta advertência a nós. Vamos ver aqui o significado da palavra advertência ou admoestação. No Strong é a palavra noutésia, né? G3559, onde diz assim, admoestação, exortação. Podemos conferir também no prefixo nous, na raiz da palavra, que tem o significado de faculdade de perceber, note bem, e entender bem. Olha só, irmãos, determinar. Diz ainda aqui, razão no sentido mais estreito, como a capacidade para a verdade espiritual. Diz mais abaixo ainda, faculdade de perceber as coisas divinas e reconhecer a bondade e odiar o mal. Vemos então que Shaul quer nos admoestar aqui para alerta de um grande perigo.
Na realidade, vemos que a grande lição que Shaul nos deixa aqui, irmãos, é para que não caiamos nos mesmos erros e práticas que o povo hebreu cometeu no deserto após sair do Mitzraim, ou seja, do Egito, quando fizeram para si um bezerro de ouro, ou seja, estavam contaminados com a idolatria egípcia e os costumes daquele povo. E nós podemos adicionar aqui que o nosso Criador, nesta passagem, como em tantas outras, se mostra bem claro a respeito daqueles que seguem a costumes e tradições das outras nações. E sabemos que existiam muitos que não passaram nesta prova requerida pelo Criador e logo após a saída do Egito, ou seja, do Mitzraim. Já pontuamos aqui também, né, a palavra Mitzraim, cujo significado no Strong tem a numeração H4714, se origina da palavra Matsur, que tem significado não só de aflição, sofrimento. E isso é muito significante quando nós já sabemos que o Egito também representa o mundo, o pecado, a escravidão. Poderemos até inclusive desmembrar aqui a palavra Matsur com a numeração do Strong H6696, que também tem por si só um significado bem semelhante. Tissur, que significa, no original da palavra, hostil, cativo, escravo ou ainda adversário. Por isso que nós que tentamos caminhar segundo a Torá, segundo os mitzvot do Criador, precisamos estar atentos a esses, chamemos aqui de fracassos, de pessoas que estavam junto do povo, estavam no meio do povo, mas não estavam atentando, não estavam dando importância às ordenanças que o Criador estabeleceu para o seu povo. Em Romanos 15:4, também encontramos uma passagem importantíssima. Acompanhe comigo, onde diz: pois tudo quanto foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Uma vez que nós entendemos que viver neste mundo, na realidade, é uma pequena, uma breve preparação para um viver no mundo vindouro, na presença do nosso Criador, não mais em um mundo de injustiças e de diferenças, como costumamos ver aqui, mas um mundo que não será mais governado por homens, ou seja, um mundo que será governado pelo nosso Abba Pai, o nosso Criador. Podemos até complementar aqui que será um mundo de justiça, de abundância, de prosperidade e, acima de tudo, de shalom, que sabemos que não significa ausência de guerra ou uma quietude, mas que a palavra nos ensina com o sentido de uma plenitude na presença do único que pode nos preencher com o seu Ahavá, Yah, o nosso Abba. Então, irmãos, já que temos procurado seguir a Torá e observar os estatutos e ordenanças do Criador, podemos até afirmar aqui que a única referência que temos para saber se o que estamos fazendo é ou não de agrado do Criador, basta lermos a palavra, os 5 livros que Moshe escreveu, os profetas, e em tempo lembramos, claro que tudo que foi escrito no Pentateuco e também nos profetas foi testificado e confirmado pelo Mashiach, Yahushua
quando esteve nesta terra, ensinado pelos emissários que ele escolhera e por Shaul em todas as suas epístolas. E ali encontraremos as ordenanças e o procedimento que agrada ao coração do Pai. Se o dia que estamos guardando está de acordo, está alinhado com o que o Criador tem separado e requerido de cada um de nós. Se as festas que estamos guardando são as festas determinadas pelo soberano, pelo Criador, contidas nas Escrituras, ou se são festas que têm a sua origem no paganismo e em seitas, doutrinas e religiões anti-Iá. Ainda mais que vivemos nestes tempos dias de festa para os costumes pagãos e romanos, e muitos, mesmo com boa intenção, tentando, através de uma forma espiritual, se aproximar do Criador, podem estar incorrendo no mesmo erro daqueles homens contemporâneos de Moshe que tiveram um procedimento que foi rejeitado e reprovado pelo nosso Abba Pai. Bem, irmãos, então, praticamente partindo para o final desta breve, poderíamos chamar aqui, reflexão, nós podemos ver claramente na Torá, no original das Escrituras Sagradas, uma orientação clara de que não devemos seguir o caminho ou o costume das nações. Muitas destas que tiveram o seu comportamento desviado das orientações que o Criador deixou desde a criação para cada um de nós. Orientações estas que foram seguidas pelos patriarcas, por Abraham, Isaac, Jacó, por Noa e muitos outros homens que preferiram aceitar e obedecer o que o coração do Abba determina, que na realidade traz acima de tudo qualidade de vida para cada um de nós na presença daquele que tudo criou, que tudo pode e que nos ama mais do que qualquer outra pessoa que possamos conhecer ou imaginar. Então, procuremos nesses períodos de festas em que muitos estarão celebrando o Natal, que representa, na realidade, como já vimos em devocionais anteriores, o nascimento de Mitra, ou seja, o deus da Pérsia, o deus Sol, que foi acompanhado e seguido pelo padrão romano, e outras festas como Páscoa, festa junina e festa também que se aproxima, em que se celebra o dito Ano Novo, aonde se homenageia ao deus mitológico Janus, que são festas que não apenas homenageiam aos deuses pagãos da antiguidade, se prolongam aos nossos dias e são consagradas ao que as Escrituras chamam de falsos deuses. Relembrar então, nesse momento, o tema da devocional de hoje: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
perfeita e agradável vontade de Yahuwah, o nosso Criador. Bom, agradecemos a você que esteve, ainda que nesta breve reflexão, desde o início conosco. Esperamos revê-lo em uma próxima devocional. Obrigado por você estar conosco. Um forte abraço e até lá então.